E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de SQL, aqui no nosso exercício do HackerRank. Hoje nós vamos falar sobre mais um exercício aqui, tá? A gente já tá fazendo uns exercícios bem legais, então esse é outro exercício legal, já dei uma olhadinha aqui no que ele pede pra gente pensar um pouco como que a gente consegue fazer, né? E caso você tenha chegado agora no canal, eu sempre trago esses vídeos aqui de SQL, a gente já fez a série do HackerRank, então a gente já está quase terminando todos os exercícios aqui. Eu também já tenho um curso de SQL aqui que eu falo sobre as principais funções, como utilizar o SQL, o que é o SQL, também tem a parte de Python. E é isso aí. Bom, vamos lá. O que esse exercício aqui pede, tá? Ele tá aqui pra gente estar essas duas tabelas, essa tabela de hacker e essa tabela de submissions. E aqui a gente tem o hacker ID e o name do hacker, né? Então aqui diz que é hacker, mas é como se fosse um code. E aqui a gente tem essa tabela que a gente tem submission ID, que é a submissão, o ID do hacker, o challenge e o score. Então, pelo que eu entendi aqui, então a gente tem duas tabelas, uma com as informações ali da pessoa que fez aquela submissão, e essa tabela de submissão a gente tem todas as informações ali, a gente tem alguns desafios, eu não sei quais que são os desafios aqui, né, porque ele não exemplifica isso pra gente, mas são alguns desafios que, provavelmente alguns desafios de TI ali, etc. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas tabelas, tá? Select from hackers. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que ele retorna pra gente. Só dar uma aguardada aqui. Quando a gente olha aqui, tá, os exemplos aqui, a gente tem um exemplo aqui da tabela name, que a gente tem o hacker ID e o name da pessoa, a tabela submissão a gente tem o submission ID, hacker ID, challenge ID, score. Aqui é a mesma coisa que a gente pegou aqui o exemplo da tabela hackers, tá? Então só o ID da pessoa e o nome. Vamos pegar aqui das submissions. Quando a gente roda aqui os submissions, vamos ver o que ele retorna pra gente, tá? Aqui é o sample output, que é o resultado esperado, tá? Não o resultado, mas é como se fosse um exemplo, tá? Que aqui vem o ID, o nome da pessoa e o score, tá? Então, o que ele pede aqui pra gente? Ele pede pra gente, através dessa tabela aqui, a gente pegar um máximo, por exemplo, aqui a gente tem hacker ID, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Só deixa eu dar um order by hacker ID e challenge ID. Vamos executar isso daqui, tá? Então, o que ele quer que a gente pegue aqui? Ele quer que a gente pegue o máximo, por exemplo. Eu vou mostrar aqui na tabela que a gente pode ter valores duplicados, tá? Então, uma mesma pessoa, ele pode ter tentado fazer o exercício mais de uma vez. Então, ele tem vários submissions IDs, mas o challenge ID é o mesmo. O que ele quer que a gente pegue aqui, tá? Quando a gente olha aqui na descrição. Vamos dar uma olhada aqui, tá vendo? 486, tá, hacker ID, tá, esse daqui, ó. Tá vendo? Esse hacker, essa pessoa 486 fez esse desafio 20.594 mais de uma vez. Ele fez 5 vezes aqui. E aqui tem várias notas. O que ele pede aqui pra gente, tá? Quando a gente olha. Ele quer que a gente pegue the total score, is the sum of the score for normal, output, tá. Tá, então o que ele quer que a gente pegue? Ele quer que a gente pegue para cada desafio que aquela pessoa fez, a gente pega o máximo do valor do desafio ali, tá? Então, por exemplo, esse 486, ele fez esse exercício aqui, esse desafio 20.594, 5 vezes. Então ele quer que a gente pegue o primeiro valor, fique só esse valor aqui, que é esse valor 45, depois a gente some ali de todos os desafios quais pessoas tiveram a maior quantidade de pontos, tá? E que a gente também exclua os hackers que têm desafios com total de score zero do resultado, tá? Então vamos lá. Aqui a gente já viu que essa é a nossa tabela submissions, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é a gente conseguir pegar os valores máximos de cada desafio, tá? Então como que a gente vai fazer? Vamos só pegar aqui select. A gente sabe que a gente quer o hacker ID. Vou colocar aqui submissions como essa. Então s.hacker ID. Vírgula. O que mais que ele pede lá pra gente? Ele pede o nome, tá? Então a gente pega o nome depois. A gente vai precisar saber aqui o submission, tá? Não, o challenge ID, né? Challenge ID. Então, aqui ele vai pegar pra gente. Vamos dar um group by aqui. A gente vai precisar fazer um group by. Deixa eu só cortar aqui. E eu vou colocar aqui um máximo de score. Então, o que eu estou querendo fazer com esse código aqui, tá? Eu vou colocar aqui para rodar só para ir já rodando. Eu estou dando um select, eu quero que ele traga o hacker ID, o challenge ID. Então, ele vai pegar aqui e trazer o hacker ID e o challenge ID e o máximo de score. Como eu estou agrupando aqui por hacker ID e por challenge ID, ele vai trazer para a gente todos os hackers IDs ali
com o Challenge ID, então sempre valores únicos, trazendo o máximo do score aqui. Então ele vai eliminar todos aqueles valores duplicados e ele vai trazer para a gente só os valores que ele teve o máximo do resultado ali, tá? Então, deixa eu dar um order by aqui só para a gente dar uma olhada. Order by hacker ID e challenge ID. Bastante. Vamos executar aqui, tá? Vamos ver o que ele retorna pra gente. Demora um pouquinho, tá? Tá demorando um pouquinho aqui o Hacker Rank, mas vamos ver. Tá. Lembra que aqui o 486, que é aquele Hacker ID, ele tinha vários desses 20.594? Quando a gente utilizou aqui, quando a gente fez o Group By e pegando o máximo score, ele vai pegar todos aqueles desafios e vai pegar só o valor que a gente tem no máximo do score. Então ele elimina todas as outras tentativas e a gente consegue pegar aqui só o valor máximo que foi a nota daquele usuário naquele desafio, tá? Então, aqui a primeira parte mais importante do desafio está feita, tá? A gente vai tentar pegar aqui o nome aqui, vamos dar um inner join, a gente sabe que o nome está numa tabela diferente aqui, tá? Que nessa tabela hackers. Vamos dar um hackers h on s.hacker underline id é igual a h.hacker id, tá? Porque a gente também precisa pegar o nome. Então vamos pegar aqui o nome da pessoa aqui, h.name, beleza. Vamos executar isso daqui. Só dando uma lidinha aqui para ver quais são, tá? A gente também precisa a gente precisa tirar todos os que são zero, tá? O que tem de errado? Ah, tá. Aqui a gente não colocou esse valor aqui no group by. Faz todo sentido. A gente sempre precisa ter todos os valores que não. Quando a gente utiliza uma função de agregação, a gente precisa colocar todos os valores que não são essa função de agregação dentro do group by. Se você não coloca isso, ele vai dar erro, tá? A gente. Oh, ops, fiz besteira aqui. Desculpa. Esse valor tinha que ser aqui, não aqui. Tá, vamos executar aqui agora. Só para ver se ele vai trazer direitinho pra gente, tá? Esse order by aqui, ele vai trazer o resultado, mas a gente já pode tirar. Só que a gente precisa utilizar aqui o having, né? Having máximo de score. Não, a gente pode utilizar esse having depois no resultado. Tá, então aqui a gente já está trazendo os nomes, né? Então a gente sabe que a Rose aqui, ela teve 20 mil, nesse desafio 20.594, teve 45, 29, 107, 31. Beleza, então a gente já conseguiu trazer ali todos os desafios que cada usuário fez, desafios distintos, e agora a gente precisa fazer a soma desses valores aqui, tá? 45, 29, 107, 31, aqui ó, Lisa 66 e 49. Como que a gente vai fazer isso? O jeito mais fácil que eu pensei de a gente fazer isso é utilizar todo esse select aqui dentro de um select. Então vamos só dar um select aqui, from select. E aqui as subquery. Vamos executar isso daqui e vamos ver se dá certo, tá? Vamos só ver o que ele vai retornar aqui pra gente, tá? Tomar uma aguinha enquanto isso. Beleza, a gente conseguiu fazer ele retornar. Então o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou fazendo tudo, estou selecionando todos os valores que der de resultado desse daqui. Então eu estou utilizando essa subquery, em vez de colocar uma tabela ali, from uma tabela, eu estou utilizando esse select, então ele vai utilizar todo aquele resultado como se fosse uma tabela. Beleza, agora a gente vai começar a destrinchar isso daqui, tá? O que a gente quer dar de dentro? A gente quer o s.hackerID. A gente não precisa colocar o s, né? Só o hacker.hacker underline id. A gente quer o name. O Challenge ID é uma coisa que ele não pede aqui pra gente, tá? Ele só pede a soma do score aqui. Então a gente não precisa trazer esse Challenge ID. Só que ali é muito importante a gente ter aquele Challenge ID dentro daquele select pra gente conseguir fazer o group by por ID e ele deixar só valores únicos por ID, tá? Então o que a gente vai colocar aqui? A gente quer fazer um sum de score. Beleza. Aqui eu acho que tá certinho. Agora vamos fazer um group by, a subquery. Ok. Vamos fazer aqui, ó, que é um group by SID, e SNAME. Vamos executar isso daqui.
para ver o que ele retorna pra gente. Lembrando que isso daqui é a nossa tabela que a gente está pegando do resultado, tá? A gente sempre vai colocar aqui o alias para dar no final o nome para essa coluna, como se estivesse trabalhando como uma tabela. E isso daqui ele tá dentro desse select, ele não tá dentro disso daqui, tá? Vamos ver o que, que ele vai retornar aqui pra gente. Sum score. Aqui, porque eu vou colocar aqui, vamos colocar como valor. São valor. Porque o score aqui é outra coisa, a gente precisa colocar, a gente está definindo esse resultado aqui como valor. Então aqui a gente tem uma soma de valor, tá? Vamos executar aqui. Só dar uma guardada para ver o resultado. Uhum. Beleza, então ele já trouxe para a gente. Então temos uma coisa legal aqui, tá? Então a gente tem todos os valores aqui, ele já conseguiu trazer para a gente aqui todos os IDs, né? O nome da pessoa e o score ali total. O que, que a gente precisa fazer mais aqui também? A gente precisa tirar os valores que são zero, tá? Então a gente viu aqui embaixo que a gente tem alguns valores que tem como zero aqui, tá? Então a gente vai ter que usar um having. Having, sempre que a gente quer fazer uma comparação com agregação, a gente precisa utilizar o having, a gente não pode utilizar o where. Então having sum de valor maior que zero. Outra coisa que ele pede aqui pra gente também, ele quer que a gente ordene pelo valor aqui na ordem decrescente. Tá? E se um ou mais pessoas tiverem o mesmo score, então ordene eles pelo Hacker ID. Então, Hacker underline. Vamos executar esse daqui. Vamos ver o que ele retorna pra gente. Eu acho que eu pelo menos acho que aqui deveria dar como certo já, né? Mas vamos ver se a gente não deixou passar nenhum pontinho aqui que a gente teria que ter olhado mais a fundo. Vamos só esperar aqui o resultado. Dedos cruzados, finger crosses. Congratulations. É isso. Então, certinho aqui, tá? Só que a gente vê que ele consegue trazer pra gente todos os IDs aqui do Hacker ID, o nome da pessoa, aqui o valor da soma. Tem algum aqui, ó, os que estão com a mesma quantidade aqui, ele ordena pelo ID, tá? Que a gente colocou aqui. Então é isso. Um exercício bem legal aqui, tá? Ele é um pouquinho confuso, porque primeiro a gente precisa pegar os valores máximos, depois que a gente pega os valores máximos, a gente precisa pegar a soma daquele resultado. Então, voltando aqui para o código, a parte principal do código é essa daqui, em que a gente pega o valor máximo, tá? Então aqui a gente está pegando cada valor máximo para cada usuário, para cada desafio, e depois a gente utiliza isso como uma tabela para a gente utilizar aqui dentro do from. Então todo o resultado disso daqui a gente utiliza como se fosse, a gente está fazendo uma consulta dentro de uma consulta, tá? Aí a gente pega aqui o Hacker ID, o name e a soma de valor, que é esse valor aqui. A gente elimina o Challenge ID, porque ele não pede ali no resultado, tá? E depois a gente faz aqui um group by pelo Hacker ID name, having some valor maior que zero, então retira todos os valores que são como resultado zero e dá um order by aqui por score e pelo Hacker ID, tá? Um exercício bem legal aqui, tá? Utilizando bastantes conceitos aqui de subquery, a agregação, having e bem legal, tá? A Enerjoin que a gente utilizou também. Deu pra gente treinar bastante coisa aqui sobre SQL. Caso você tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui na descrição. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você tenha mandado alguma mensagem. Dê um joinha, se inscreve no canal que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E muito obrigado por acompanhar até aqui. Um abraço.